mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Meus irmãos, esse tema, redimidos, é um tema maravilhoso, do qual é um dos pilares da nossa fé. Por que não dizer um dos mais importantes temas e assuntos a serem discorridos nas nossas igrejas? É o tema supra-sumo. Se nós estamos hoje de fato congregando, estamos cultuando e adorando, é porque existiu alguém que lá atrás verteu o seu sangue em amor de nós, e baseado nesse amor, nesse sangue, eu quero falar sobre o preço de um resgate. O preço de um resgate. O preço de um resgate, quando Pedro, na sua carta, no capítulo 1, nos seus versos de número 13 ao verso de número 21, vai falar, ele vai dar ênfase na nossa vida vã, na nossa vida fútil que nós tínhamos. Ele vai dar ênfase no tratado e no pilar sacrossanto do cristianismo, que é o sangue de Jesus Cristo. Não tem como você ser cristão, não tem como você ser evangélico e você não souber sobre o precioso sangue de Jesus. Algumas religiões vão tratar o sangue como o sangue de um animal, vai tratar o sangue como sacrifício temporal, mas a religião, o cristianismo, vai tratar o sangue como sacrificial para a remissão de pecado. O sangue de Jesus é o único e suficiente para remover todo o pecado. O resgate, o preço de um resgate que é pelo sangue que Pedro está falando, ele vai dar ênfase no verso de número 18, continue com a sua Bíblia aberta, dizendo: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Pedro entendia, e ele estava falando para um público que conhecia sobre coisas importantes e preciosas. Por isso que ele vai dar ênfase dizendo que não foi por prata nem ouro. Ele está dizendo, vocês conhecem que prata e ouro tem muita importância e valia nos nossos dias. Você pode comprar, você pode trocar, você pode negociar. Mas tudo isso que vocês conhecem como precioso não se equipara, não chega no nível, não chega no degrau, não chega no patamar de um sangue chamado sangue de Jesus. O que Pedro está dizendo é: vocês conhecem simplesmente da importância do valor desses metais preciosos, mas o que eu vou falar para vocês, não existe nada na terra que poderá substituir o valor e a importância disso que eu vou falar. Pedro, ele dá ênfase no capítulo 1 para destacar sobre o sangue, o preço do resgate. E o que ele vai utilizar aqui como metáfora, dizendo um sangue como de um cordeiro. Olha para cá e diga assim: um sangue como de um cordeiro. O que Pedro está utilizando é nada menos do que um prelúdio do que aconteceu lá atrás, no Antigo Testamento. Pedro estava dizendo sobre o cordeiro do Antigo Testamento. Se nós analisarmos a Bíblia Sagrada, de Gênesis até o livro de Malaquias, nós vamos encontrar sacrifícios que aconteciam por permissão de Deus,
para cobrir a nudez de quem? A nudez de quem? Não, quem está comigo, diga bem. Deus decidiu no jardim do Éden, após o pecado do homem e da mulher ser instituído na humanidade, Deus precisava cobri-los. Para cobri-los precisou matar um cordeiro, e cobrindo-os daquela nudez, Deus ali estabeleceu a partir de então o livro, e estabeleceu a partir de então um sacrifício, onde poderia ser feito a cobertura, cobrir o pecado da humanidade. Diga assim comigo: o homem, não só os que vieram, diga assim: o homem se desligou de Deus. É isso que aconteceu no jardim. No jardim do Éden, o homem se desligou de Deus, mas Deus matou um cordeiro para cobrir. Desde então, o homem precisava se conectar, se ligar a Deus. Para se ligar a Deus, surge um grande profeta chamado Moisés. Diga assim: um grande profeta. Esse profeta, por nome Moisés, que conduzia o povo, Deus precisava que o povo voltasse e tivesse intimidade com ele. Mas para ter intimidade, qual era o meio? Qual era o caminho que precisava traçar para alcançar o cobrimento desse pecado? Era simplesmente o cordeiro. Livro de Levítico, conhecido como livro de Vaikra, você vai identificar algumas ordenanças que Deus estabelece para Moisés, dizendo: precisa ter sacrifício. No livro de Levítico você vai encontrar Deus dizendo: precisa ter sacrifício, precisa ter holocausto, precisa ter oferta pelo pecado, precisa ter oferta pela culpa, precisa ter o dia da expiação, precisa ter sacerdote, precisa ter o santo do santo, o lugar santíssimo, precisa ter o pátio, precisa ter o cordeiro, precisa ter o pecador levar o cordeiro até o sumo sacerdote para oferecer. Isso acontecia no Antigo Testamento. Diga assim, diga assim comigo: era frequente. Fala assim: era todo momento, era todo ano. Diga-se comigo: tinha que separar um cordeiro. Eles tinham uma rotina, eles pecavam, tinha que levar, eles erravam, tinha que fazer o dia da expiação. Mas chega alguém no livro de 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 18, dizendo: tem um cordeiro que é maior do que o Antigo Testamento, tem um sangue que vale muito mais do que um cordeiro que era levado para a imolação no propiciatório lá no tabernáculo. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Eu acho que você ainda não entendeu. Eu vou repetir, vou melhorar o que eu acabei de falar. Alguém precisava todo ano subir no tabernáculo para oferecer um sacrifício, e o sacrifício do cordeiro ele cobria. Diga assim: cobria. Ele não arrancava, ele cobria. Então ele precisava oferecer frequentemente o sacrifício, porque estava coberto. Mas existe um João Batista. Existe um João Batista que ele está pregando no deserto. E quando ele prega no deserto: arrependei-vos, raça de víbora, ele olha e diz assim: eu prego para arrependimento, mas virá um após mim que eu não sou digno de desatar as alparcas do meu pé. Aí Jesus, ele precisa cumprir o texto bíblico, e ele está sendo levado para o deserto. E quando ele aparece no deserto, João Batista grita e diz: eis aí o cordeiro